Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo novamente a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos estar reagindo a duas explicações, tanto do pastor Luiz Gonçalves quanto do pastor Arilton de Oliveira, a respeito de Atos capítulo 2, versículo 1 a 5, que é o famoso texto ali onde é referido ao derramamento do Espírito Santo, Pentecostes, onde os discípulos foram cheios do Espírito Santo, receberam o dom de línguas, profetizaram e fizeram grandes obras movidos pelo Espírito Santo. A dúvida que fica: esse evento foi num período específico para uma causa, uma região e um período, ou ele é disponível até nós? Porque afinal de contas hoje existem muitos movimentos religiosos que dizem e decretam que tem o Pentecostes, que tem o dom de línguas e que tem os mesmos sinais de que a igreja primitiva e os discípulos que falam, por exemplo, em línguas. Vamos compreender melhor esse texto, vamos entender como funciona isso, como a Bíblia nos direciona e, mais do que tudo isso, se o dom de línguas hoje é o mesmo dom de línguas do passado ou nós estamos interpretando a Bíblia de forma equivocada. Presta atenção que eu garanto para você que você vai sair daqui com uma conclusão. Mas eu quero questionar essa ideia e chamar a sua atenção para o seguinte fato: Jesus era cheio do Espírito Santo, sim ou não? Claro que era. E me mostra então na Bíblia Jesus falando em línguas estranhas. Vai, mostra. Me diz o livro, capítulo e versículo. Não tem. A Virgem Maria era ou não era cheia do Espírito Santo? Era. Me mostra a Virgem Maria falando em línguas. E tem mais. Tantos profetas e apóstolos, por exemplo, João Batista. João Batista não era cheio do Espírito Santo? Era, claro que era. Pregava no deserto, batizava e batizou até Jesus Cristo. Um homem como João Batista nunca existiu. Jesus mesmo disse, nascido de mulher. Nunca nasceu alguém igual João Batista. E eu pergunto, onde está na Bíblia João Batista falando em línguas? Não está. E assim você poderia considerar outros nomes. Eu poderia citar aqui profetas e apóstolos. Não falaram em línguas. Você pode me mostrar na Bíblia alguma igreja que se reúne para fazer um culto barulhento, onde o povo grita, pula, cai no chão, deitando ali, girando, rolando? Me mostra na Bíblia algum culto desse. Me mostra também na Bíblia alguém que faz o que as pessoas fazem hoje. Tem pastores que tiram o paletó. Eu não vou tirar aqui agora, é claro, mas as pessoas tiram o paletó e com o paletó elas fazem assim, ó. Ó, ali está o povo, a multidão. Eles fazem assim, ó, com o paletó. Giram o paletó e todo mundo cai no chão, um em cima do outro. O que você me diz daqueles pastores que estão pregando e dizem assim: agora vocês vão receber o Espírito Santo, recebam, e sopram, e o povo cai e começa a falar em línguas, e começam a pular, e começam a girar, e começam a fazer isso aqui? O que você me diz? Isso é o Espírito Santo? E o que nós poderíamos dizer também daqueles que acham que quando tem o Espírito Santo tem que dançar? Tem que dançar como Davi dançou, e eles criam musiquinhas, criam ritmos incríveis aí, como por exemplo aquela lá: quando o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Conhece aquela? E as pessoas dizem: eu danço. Cuidado, hein? Vai dançando, que um dia você pode dançar. Deixa eu entender. Então o pastor Luiz Gonçalves está dizendo que falar em línguas, ou especificamente algo fora do padrão normal, não significa exatamente que a pessoa tem o Espírito Santo ou não, porque Jesus, Maria Madalena e os próprios discípulos, em muitos dos aspectos, ou em boa parte, tirando o Pentecostes, Jesus não falou línguas, mas era cheio do Espírito Santo. Aí a gente já começa a entender que o conceito de espiritualidade, Deus, comunhão, não tem a ver com falar no sentido de uma língua não interpretada, mas sim uma espiritualidade num relacionamento com Deus. Presta atenção então, irmão, agora ao que o pastor Arilton vai dizer. Se você achou que o Luiz Gonçalves falou foi forte, você não tem ideia. Ouve agora. Mas pastor, não existem dons dados pelo Espírito? Existe. Mas quando você vai para a Bíblia e estuda de forma séria, você descobre, por exemplo, que o dom de falar línguas não é você ficar numa igreja harabarachura, shurabarahara. Faz sentido. Não é isso. A Bíblia não ensina isso. Na Bíblia não tem a expressão língua estranha. O que existe na Bíblia é outra língua. E é lá em Atos 2, onde acontece o derramamento do Espírito,
está claro, tem que ser uma língua materna. O que é materna? É de um povo. Então o que é o dom de línguas na Bíblia? É a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente de falar uma língua com a qual ele nunca teve contato, que ele nunca estudou. Mas é uma língua materna. Tem que ser o russo, tem que ser o japonês, tem que ser o alemão, tem que ser o húngaro. Tem que ser uma língua. E não essa balbúrdia que acontece dentro de muitas igrejas hoje, onde ninguém sabe o que está acontecendo, onde ninguém entende nada. Aí fala que isso é o mover do Espírito. E daqui a pouco começa ali uma sessão de exorcismo, e alguém se movimenta e cai 3 para cá, 4 para lá, e as pessoas são jogadas ao chão e chamam isso de mover do Espírito. Mover do Espírito? Isso é mover de Satanás. Sabe por quê? Porque é o diabo quem joga no chão. Forte, O Espírito forte. nunca joga no chão. O Espírito só ergue. Olha para esse livro. Encontra aqui nesse livro um exemplo onde alguém que estava cheio do Espírito Santo caiu pelo chão, foi derrubado. O Espírito só ergue. Quem derruba é o diabo. Não me venha com essa história de mover do Espírito, de estar cheio do Espírito. Sabe o que é estar cheio do Espírito? É você produzir os frutos do Espírito. Isso está cheio. Amém. Vai lá para Gálatas 5, 22, 23. Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, bondade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. As pessoas que estão cheias do Espírito, elas têm essas coisas. Isso é ser cheio do Espírito. Não ficar derrubando os outros na igreja. Sessão de riso. Não. Essas pessoas querem usar o Espírito, mas o Espírito não pode ser usado. Entendeu? O Espírito não pode ser usado. É o Espírito quem usa. Você não pode usar o Espírito. É o Espírito que usa você. É forte. É totalmente diferente. Você viu só? Quão bom é entendermos claramente os conceitos bíblicos. Não basta ler um verso isolado. Não basta pegar um texto. Não basta ouvir a interpretação bíblica de quem nós gostamos na forma teológica ou apologética que mais agrada o nosso coração. Nós temos que pedir o discernimento do Espírito Santo. Eu acho que uma das coisas fundamentais que foi dito nesse vídeo e no pastor Luiz Gonçalves foi que não precisa falar em línguas para ter o Espírito Santo. E outra coisa importante, o sentido que foi derramado, o Pentecostes e os discípulos falarem em língua, foi em línguas que eram maternas, línguas que outras pessoas entendiam, não em línguas que nenhum ser humano conseguiria entender. De difícil interpretação. Quer dizer que Deus usava o seu poder da forma dele, por meio dele, para que pessoas que não tinham capacidades fossem ampliadas, fossem moldadas para se adaptar àquela circunstância, onde um idioma não seria barreira para falar de Deus. A gente tem sido, irmãos, muito enganado pelo inimigo. O inimigo tem pegado os conceitos verdadeiros de Deus, do princípio, da graça, da redenção, das ferramentas de salvação e tem transformado em um espetáculo. Hoje em dia, quanto mais o ser humano cai, parece que tem mais poder. Mas como o pastor mencionou, quem disse que receber poder de Deus é uma forma de derrubar? Deus não derruba ninguém. Deus nos levanta, o Espírito, o mover do Espírito. Você não vai ver nenhum discípulo que recebeu o Pentecostes ou recebeu ali o poder do Espírito Santo ou agiu por meio do Espírito derrotado, mas ao contrário, convertia corações onde passava as sombras curavas. Nós temos que perder essa noção de uma forma equivocada das coisas de Deus. Deus está chamando você para conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O meu povo tem pecado ou tem falhado porque lhe falta conhecimento. Quando estudamos profundamente as Escrituras, quando lemos com discernimento, a gente não é enganado pela interpretação.
porque a Bíblia é muito fidedigna aos seus princípios. Ela mostra o porquê, o para quê e o para onde. Ela sempre nos dá uma direção, um destino e as garantias necessárias. Não é questão de que foi mal divulgado, mal entregue ou mal direcionado o Pentecostes, mas o Pentecostes, o dom de língua e tudo mais foi aplicado a um momento específico, não querendo dizer que Deus não possa dar hoje, mas com certeza Deus não age como o ser humano age, ou não vai se comunicar de uma forma incompreensível, onde não vai haver comunicação clara. Porque afinal de contas, a Bíblia é a palavra de Deus. E quer uma comunicação mais clara e objetiva do que a palavra de Deus, Deus não traria uma informação tão vital que fosse para a nossa salvação de uma forma codificada que ninguém entendesse. A mensagem de Deus precisa e é clara, irmãos. Então entenda esses conceitos e adore a Deus como Deus pede para você. E não se engane com as armadilhas do inimigo, que quer que a gente fique em volta de sistemas e de comportamentos que não vão nos levar a nada. Enquanto gastamos uma vida inteira debatendo sobre se temos ou não o dom de línguas, temos que entender que a comunhão com o Espírito, a consagração e a convivência com Deus é mais importante que isso. Se Deus precisar de você, Ele vai te capacitar a ter dom de língua, a ter dom de profecia, a agir como Ele quer e até a fazer milagres. Mas se for da vontade dEle, não para honra e méritos pessoais. Que Deus te abençoe e que essa mensagem possa ter entrado no seu coração e feito morada.